Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência com o conjunto de panelas que eu comprei recentemente aqui para casa, tá? E tem sido muito boa a experiência. Eu já tô, na verdade, até adiantando para vocês, mas eu vou falar, obviamente, aqui um pouquinho mais sobre o que que vem no conjunto, como que funciona e quais cuidados precisamos ter com esse conjunto, né? Conjunto de panelas que eu tô falando é o Cook da Minimal Style. Ele vem com 10 peças e nesse vídeo eu vou te contar os principais detalhes desse kit para você também saber se te agrada, se te atende, se vale a pena para o que você precisa, tá? O conjunto, ele vem com duas panelas com tampa de vidro, uma de 16 centímetros e outra de 20 centímetros, duas caçarolas também com tampa, uma de 20 e outra de 22 centímetros, uma leiteira de 14 centímetros, duas frigideiras, uma menor de 18 e uma maior de 22 centímetros e três utensílios de bambu, que é uma colher, uma espátula e uma colher para o arroz, tá? O material ele é cerâmico com três camadas de revestimento. Então, duas dessas camadas é de cerâmica e a terceira camada ela é para ser mais resistente a alta temperatura. Isso acaba ajudando bastante ali na questão da antiaderência e também facilita na hora da gente fazer, por exemplo, um ovo frito. Então a gente não precisa colocar óleo ou até mesmo a quantidade de gordura que a gente coloca na panela ali na frigideira vai ser bem menor do que a gente está acostumado. Isso é algo que eu considero muito importante hoje em dia. O fundo é triplo, com base de indução, o que significa que ele distribui bem o calor, né? Ele fica equilibrado ali no fundo da panela, mesmo se você estiver com fogo baixo. Então é possível, é muito tranquilo de utilizar essas panelas, tanto com fogo médio quanto com fogo baixo, que como ele tem essa boa distribuição de calor, você não precisa estar usando o seu fogão ali sempre na temperatura máxima. Além disso, esse tipo de base ele acaba evitando ali que fiquem marcas que podem acabar riscando ou manchando o fogão, algo que é muito importante, principalmente quando você tem um fogão de vidro. Elas são compatíveis com todos os tipos de fogão, a gás, elétrico, vitrocerâmico e de indução. Então, se você pensar em trocar de fogão no futuro, não precisa se preocupar. Bom, gente, hoje eu vou fazer a última avaliação das panelas, tá? Como podem ver, a frigideira aqui ela tá suja, é a peça que a gente mais utiliza aqui em casa, porque a gente não tem cozinhado muito, né? Mais café da manhã, café é o café da tarde que meu marido vem comendo como janta, né? Então eu vou mostrar principalmente a frigideira, que é a peça que eu mais estou usando aqui em casa, né? Como podem ver, a frigideira tá suja. Eu acabei de fazer um ovo, coloquei um queijo aqui também. O ovo eu não usei gordura, tá? Ele grudou muito pouco, mas eu fui passando a espátula de silicone, essa aqui, ó. Ela vai estar suja também porque tava ali na pia pra lavar, tá? Eu fui passando essa espátula aqui, ó, e sai, tá? Então é possível sim fritar ovo sem colocar óleo, sem adicionar azeite. No começo ele pega um pouco, mas depois é possível tirar, tá? Aqui eu vou passar um papelzinho só para vocês verem como é que fica. Ela é bem antiaderente, tá? Ela é muito boa mesmo. Aqui tá saindo, eu tô passando bem simples, eu não tô nem exercendo força aqui, ó. Ó, a sujeirinha que tava aqui saiu, tá? Então ela realmente muito é boa, ela realmente é bastante boa, né? Só que, claro, tem que ter um certo cuidado, não pode usar a parte da bucha ali, a parte verde da bucha, porque senão com o tempo você vai acabar estragando as suas panelas, né? Então tem que, obviamente, como todo e qualquer equipamento, como tudo que a gente tem na nossa vida, a gente tem que saber cuidar, tá? Como também já vem instruído na caixa dela e também no anúncio, né, onde eu comprei, ela não é uma panela que vai no forno, tá? Esse cabo, ele não é madeira, ele é um outro material que eu não sei direito o que que é, mas não é madeira. Tanto que aqui o meu fogão,
os ferrinhos dele é de ferro fundido, né? Então, o próprio ferro, ele já mantém o calor por mais tempo. E essas panelas, por serem cerâmicas, elas também mantêm um calor por mais tempo. Então, por exemplo, quando eu faço o ovo frito aqui, eu não termino ela no fogo. Eu tiro a frigideira do fogo e deixo o ovo terminar de fritar com o calor da própria frigideira, tá? Então isso é muito bom porque faz a gente economizar gás, né? Faz com que as comidas fiquem prontas rápidas também. É um conjunto de panelas onde que as coisas ficam prontas bem rápidas. E voltando a falar sobre o cabo da panela, né? Dependendo da distribuição aqui das panelas, tem que tomar muito cuidado para que direção fica o cabo. Se o cabo não fica muito perto do fogo ou da outra panela que também mantém bastante calor, né? Porque aqui ela já tá começando a queimar, tá? Eu não coloquei no fogo, ela simplesmente ficou aqui no fogão certinho, né? Só que, obviamente, ela tava muito pouquinho pra cá. Então, como já tem o calor que se mantém por bastante tempo aqui no ferro fundido e mais a cerâmica da frigideira, da panela, então o calor, ele se propagou, né? E começou a dar algumas queimadinhas aqui no cabo, tá? Não é nada que atrapalhe, mas obviamente se entre este material e um material de madeira, obviamente que eu ia preferir um material de madeira. Então, se o seu fogão ele for aqueles de ferrinho normal, provavelmente isso aqui não vai ser problema para você, tá? Como pode ver também, já tá dando algumas manchinhas, vou ter que dar uma limpada, não sei como é que limpa aqui no fundo, talvez seja com Bombril, vou ter que dar uma pesquisada, mas com o próprio fogo ela já tá deixando algumas marquinhas, né? Mas eu continuo recomendando esse conjunto de panelas, tá? Eu continuo recomendando porque realmente é muito bom, elas são bem antiaderentes. O calor ele mantém por bastante tempo, ele aquece muito rápido, o calor ele fica equilibrado, né? Ele se divide por igual nas panelas, então não tem um lado que você coloque a comida e ela fique cozinhando mais do que do outro. Isso, nota 10, super aprovado também. Se você quiser manter, né? Depois que fez o almoço ali, a sua família vai se servir ainda dentro da panela, pode ter certeza que sua comida vai continuar quente por bastante tempo, porque ela continua quentinha, tá? Até esses dias eu fiz peixe na outra frigideira e eu ia esperar a frigideira esfriar para colocar na geladeira. Só que ela demorou muito para esfriar porque o calor ele se manteve, né? Fora que o peixe que eu fiz, ele tava com molho, então tinha líquido. Então ela é muito boa para manter a temperatura e economizar gás, obviamente, né? Porque muitas das comidas que eu tô fazendo, eu não preciso usar a temperatura máxima, tá? Eu desculpa aqui a sujeira do fogão que eu realmente acabei de utilizar. Você não precisa manter o fogo na temperatura máxima, você mantém sempre na temperatura média para baixo. Isso tá escrito também no anúncio que eu comprei, né, nas instruções sobre os benefícios da panela, onde que é uma das formas que a gente consegue dar uma economizada também no gás, porque você não precisa ficar sempre com gás alto, senão você vai queimar sua comida ou você não vai conseguir dar conta do tempo em que a comida fica pronta, porque realmente ela prepara com muita rapidez. Então, essa é um tipo de panela, eu acho que eu não paguei caro, tá? Acho que eu paguei um bom preço por ela, apesar do cabo ser um material não ser de madeira, né? Mas apesar
do cabo tá queimando, já que ele não aquece nada, nada mesmo. Então é super seguro, super tranquilo de usar. Ela é um pouquinho pesada, mas nada que até mesmo uma criança não consiga utilizar. Eu tenho uma outra panela de cerâmica que não é dessa mesma marca, que ela realmente é muito pesada e às vezes fica até difícil de... Às vezes eu evito de usar ela porque ela é muito pesada. Mas essas panelas, elas são muito boas, a gente consegue utilizar com muita tranquilidade, tá? E até mesmo o fato delas serem um pouquinho mais pesadas do que aquelas antiaderentes de alumínio que a gente costuma comprar, né? Elas conseguem se manter com mais tranquilidade no fogão, né? Então corre menos perigo da panela ficar bamba, mesmo quando os ferrinhos estão bem encaixados. Então a minha avaliação é: vale a pena. Se você está precisando dar uma evoluída nas suas panelas, né? Sair das panelas de alumínio, sair daquelas panelas antiaderentes comuns, né? E experimentar panelas de cerâmica, tá? Ela não é 100% cerâmica, mas ela possui sim cerâmica nela, e isso é um ótimo benefício, adianta bastante na hora de fazer a comida, facilita, principalmente na parte da limpeza. A gente não precisa ficar esfregando a panela, não precisa ficar sofrendo para fazer a limpeza das panelas, porque ela sai com tudo com muita facilidade. E também economiza gás, né? Dependendo da pessoa, assim, que nunca teve experiência com panelas de uma qualidade maior, né, da que está acostumada, às vezes a gente acha que é besteira, mas não é não. Sabe, vale muito a pena a gente investir em equipamentos para cozinha que sejam de melhor qualidade. Então, o meu objetivo aqui, meu e do meu marido, é da gente sempre estar evoluindo os nossos equipamentos, exatamente para, primeiro, economizar, né, gastar menos, e também economizar o nosso tempo, economizar dinheiro e tempo. Então, quando a gente consegue colocar na nossa casa coisas de melhor qualidade, a gente economiza dinheiro, porque as coisas gastam menos, né? E economiza tempo. A gente não precisa ficar horas e horas na cozinha ali, né, com a barriga no fogo, como os antigos falavam, porque as coisas ficam prontas bem rápidas, né? E ficam muito gostosas, inclusive, né? Então, é um conjunto de panelas que eu indico bastante para quem está querendo melhorar a qualidade das panelas na cozinha, para quem está acostumado a usar alumínio, aquelas panelas antiaderentes, que são bem comuns, por exemplo, da Tramontina, né? E quer se aventurar nas panelas de cerâmica sem pagar R$ 1.000, porque muitas panelas de cerâmicas de qualidade melhor, né, que são realmente 100% cerâmicas, são bem caras. Então eu indico sim comprar esse conjunto de panelas, que vai valer muito a pena.